Bom dia a todos que podem nos ouvir. Glorificamos a Deus, a honra e o privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você nesta manhã. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Aqueles que podem colocar isso em pé, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 8, versículo 39. Assim diz o Senhor: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Vamos orar nesse momento, para que o Espírito Santo possa falar em cada coração, como tem falado já ao meu. Pai querido e Pai eterno, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações pelo Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, e ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nada eu posso fazer, nada eu posso falar. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, esvaziando-me de mim mesmo, enchendo-me com o Teu Espírito, para que de minha boca saia somente o que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor. Se há alguém nesse momento, nesta manhã, entre nós, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, hoje é o dia da salvação. Que o Senhor salve almas, porque amanhã pode ser tarde demais. Que o Senhor santifique o Teu povo e a Tua igreja. Ó Deus, ajude-nos, porque precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E é em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria nesta manhã de deixar aos amados essa expressão: torna para a tua casa. Nós vivemos nesse mundo que jaz em trevas, nesse mundo que jaz no maligno, conforme a palavra de Deus nos diz, conforme a palavra de Deus nos instrui. Nesse mundo que dias piores virão. O mundo busca a paz, proclama a paz, espera a paz, mas a palavra de Deus diz que não haverá paz nesse mundo. A paz só está no Senhor Jesus Cristo. E quem está em Cristo não pertence a esse mundo. Somos cidadãos do céu, esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos toda a figura desse mundo, nós podemos ver a Bíblia se cumprindo. Dias piores virão. Mas essa expressão, nós vemos aqui uma expressão maravilhosa que Deus, que Jesus Cristo fala para esse homem que nós vamos estar lendo: torna para a tua casa. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos não só literalmente pessoas saindo de casa, mas nós vemos a desconstrução da família, a desconstrução do lar. No versículo 27, Lucas começa a discorrer e diz: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. E aqui Jesus Cristo já havia feito vários milagres, vários acontecimentos. No versículo 26 diz: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos.
E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem, de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. É triste o quadro desse homem, é triste o quadro de muitas pessoas, de todo ser humano em nosso mundo. Nós vemos uma situação entristecedora, a qual uma pessoa pode chegar sem Deus. Nós vemos na mídia várias situações, várias circunstâncias de onde uma pessoa pode chegar sem Deus. E quando Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, nós vemos essas pessoas serem vítimas de demônios, vítimas do príncipe desse mundo, vítima do destruidor, daquele que não quer a sua vitória, que tanto ele pode possuir como pode influenciar sua mente. Ele não pode possuir um cristão, um crente no Senhor Jesus Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, mas ele pode possuir a sua mente. Ele pode lançar dardos inflamados do maligno no campo de batalha, que é a mente. E ali a mente, ela é tão complexa que ela faz uma devastação, transformando então a nossa vida em uma peça fundamental para o jogo de Satanás, para as estratégias de Satanás, com relação ao meu próximo, com relação à minha família, com relação à sociedade que eu vivo, ao meio social que eu vivo, para que eu não seja testemunho da graça e da misericórdia de Deus. Agora, quando nós olhamos esse quadro também, nós vemos uma triste realidade, porque, segundo algumas crenças antigas, os cemitérios eram esconderijos de demônios. Isso nós vemos até os dias de hoje, principalmente em algumas doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Nós vemos trabalhos em cemitérios, né? E isso razão pela qual algumas pessoas endemoniadas têm a tendência de morar ou frequentar tais lugares. Um fato muito comum é que algumas pessoas endemoniadas vivem até mesmo da carne de defuntos, cadáveres, pessoas que vivem nessa condição. E não é diferente com esse homem, com esse ser humano. É claro que os demônios não ficam só nos cemitérios, mas eles podem agir e possuir pessoas em quaisquer lugar. E veja que saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furioso que nós vemos, que ninguém podia passar por aquele caminho, porque vamos ver em outro texto, livro de Marcos, capítulo 5. Veja o que ele nos diz no versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Então, além disso, ele se autoflagelava também, ele se machucava, ele se rasgava com as pedras, aquelas pedras da região, pedras pontiagudas. E veja que tal era a ferocidade desse homem, que mesmo que alguém o prendesse com correntes, com prisões, que o texto descreve isso, estas eram por eles despedaçadas. Algemas não prendiam, grades não prendiam, muralhas não prendiam, homens e homens e homens não prendiam, porque ele despedaçava essas pessoas. Pessoas endemoniadas normalmente têm uma força descomunal. E ele mostra também que ele não dormia, andava de dia e de noite,
Muitas vezes, quando nós ficamos sem dormir, já ficamos cansados, exaustos, perturbados. Imagina esta alma, essa pessoa, esse ser humano, também nessa condição. O nível de exaustão que ele talvez teria. Gritava desesperadamente, clamando por entre os sepulcros. Cortava-se com pedras, como nós vimos. Seu espírito e mente estavam todo desarranjados. E isso nós encontramos no dia a dia. Nós encontramos pessoas assim também no dia a dia. Principalmente quando você está envolvido diretamente com as coisas de Deus. Porque você pode ser um crente, um cristão nominal. Um cristão nominal, ele vai passar por esse mundo assim, ó. Mas se você é aquele crente, um cristão realmente envolvido com as coisas de Deus, aquele que está na frente da batalha, aquele que custe o que custar e doa quem doer, você está proclamando a palavra de Deus, aí você vai ver então a dimensão do seu adversário. Aí você vai conhecer a dimensão do seu inimigo. E nós vemos que ele vivia despido, não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Tipicamente a nudez na palavra de Deus, ela sempre figura, ela está sempre vinculada à vergonha, a escândalo, à vergonha. Então veja a condição que o diabo, que Satanás colocou esse homem. Porque o diabo, ele tirou tudo desse homem. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Tirou ele da sua família, tirou ele da sociedade, tirou ele de viver em comunidade, deixou ele separado mesmo. Levou ele, como se diz, ao pó da terra. Agora, nós temos que entender que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E foi o que ele começou a construir na vida desse ser humano, dessa pessoa. E eu falo ser humano porque muitas pessoas nos dias de hoje estão alimentando a maldade. A sociedade, as leis nos dias de hoje estão alimentando a maldade. Agora, mesmo atrás da maldade, existe um ser humano, existe uma pessoa, existe um homem. E quando se monta o quadro dessa maldade, cria-se até chamado memes, cria-se até zombarias, divertimento, entretenimento, mas são pessoas que um dia teve família, são pessoas que um dia teve a sua casa. E aqui nós vemos então Satanás devastar a vida desse homem. Agora, quando nós olhamos todo o contexto, se o diabo o despojou, nós vamos ver que maravilhosamente Jesus Cristo o transformou. Então onde entra o nosso papel como cristãos, como crentes? E cristãos que eu falo, aqueles que sofrerão perseguições, padecerão perseguições, morrerão em nome de Jesus Cristo. Esses são os cristãos. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Onde estavam seus pais? Onde estava talvez sua esposa, seus filhos, irmãos, familiares? E ele estava aqui devastado, andando errantemente. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então, em todo esse texto, nós vemos alguns aspectos maravilhosos da obra de Deus e na obra de Deus. E o primeiro aspecto é o desígnio de Deus. Ele quer salvar a todos. E Cristo, meus amados, ainda não voltou, porque nem todos ainda foram salvos. Porque assim que a última pessoa for salva, então ele voltará para buscar a sua igreja e nos tirar desse mundo que jaz no maligno, para então subirmos para o tribunal de Cristo. E o que estamos fazendo aqui para chegarmos diante do tribunal de Cristo? Veja que dentro do desígnio de Deus, ele tem como propósito atrair as trevas. É como você andando com o seu carro numa escuridão, numa estrada, e as moscas vêm sempre, os bichinhos vão sempre para a luz, estão sempre chocando com a luz. Então Jesus, ele atrai, assim como em João capítulo 11, ele diz que Jesus atrai, a cruz atrai as pessoas, atrai as trevas. Então eu tenho que ser luz também, porque se Jesus atrai, e se eu sou espelho, imagem e semelhança da Trindade, e se eu sou selado com o Espírito Santo, se eu sou lavado com o sangue de Jesus Cristo,
eu tenho que atrair essas pessoas também. As pessoas têm que olhar para a minha vida e ver Cristo na minha vida. E é o que ele viu em Jesus Cristo. Tanto é que o reconheceu, Filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Veja que ele não tinha oportunidade. Com Satanás não temos oportunidades. Ele não tinha oportunidade de se recuperar sozinho. E quantos em nosso meio estão tomando decisões por si próprios, tentando achar o caminho, e não vão conseguir, porque o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho nesse mundo que jaz em trevas, nesse mundo que jaz no maligno. Você pode dizer com toda a convicção que amanhã você vai acordar? Não podemos dizer, mas podemos dizer que se não acordarmos, vamos estar mais vivos do que nunca ao lado do Salvador. Isso podemos dizer. Então nós temos que mostrar isso através da luz que habita em nós. Versículo 30 ele nos diz: e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Bom, não era tempo deles serem lançados no abismo, mas eles clamaram para Jesus, porque Jesus ainda ia fazer uma obra e vai continuar fazendo essa obra grandiosa até sua vinda. Mas veja que quando ele mostra legião, alguns estudiosos fazem essa aplicação de legião com relação ao militarismo, que são um grupo, uma companhia de soldados. Alguns dizem 2.000 soldados, em alguns estudos você vê 6.000 soldados. Então vamos pelo mais baixo. Imagina esse ser humano com 2.000 demônios. Um demônio já dá trabalho, imagina 2.000 demônios. E eu entendi certa vez, aonde Deus nos comissionou fazer o trabalho, que eu cheguei lá e os jovens já chegaram para mim, pastor, o senhor vem nos ajudar porque tem um rapaz possuído e ele está com 2.000 demônios, já saíram 500. Eu falei, olha meu amado, eu não tenho como ajudar, primeiro porque não se cumpre a palavra de Deus nessas palavras. Porque se ele tivesse com 2.000 demônios, muralha nenhuma aqui segurava ele, grade nenhuma segurava ele, nada segurava ele. Ele já tinha arrebentado isso tudo, arrancado no peito e saído por meio dessa mata toda aí. Então veja que dentro do desígnio de Deus, nós temos o segundo aspecto, que é o desespero da humanidade, o desespero do homem. Eles não sabem em quem crer, eles não sabem que caminho seguir, eles não sabem quem ouvir. A palavra de Deus é clara. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você, né? Nesta manhã, a palavra de Deus é clara. Você tem a palavra de Deus, assim como Abraão falou para o rico no inferno, a sua família tem as leis e os profetas, ouçam. E aqui você tem a palavra de Deus, ouça, porque a salvação, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outro caminho. E nós vemos esse desespero na vida das pessoas. Em quem eu vou crer? Pastor, o senhor vem aqui e prega essa palavra com tanta simplicidade, e outro vem aqui e prega a palavra e ensina, e minha vida não muda. E por que a vida não muda? Porque é só Jesus Cristo que muda. Eu posso falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu posso vir na igreja, eu estou indo na igreja todo, mas se não há uma verdadeira conversão, não há uma transformação de vida. Porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo, nova criatura é, que todos nós deveríamos ter guardado, selado na tábua do nosso coração. Nova criatura é. Eu tenho que pregar para todos, mas eu não posso ter comunhão com todos. Eu tenho que estar nesse mundo que jaz no maligno. O apóstolo Paulo diz, eu preferia estar com Jesus Cristo. Poxa, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas Paulo falou, eu preferia estar com Jesus Cristo. Ainda mais se eu não estiver dando fruto nessa vida. Se eu não estiver falando, se eu não estiver testificando, se eu não estiver ajudando essas pessoas que estão perdidas. Porque nós vemos esse homem que foi devastado por Satanás, mas quando nós olhamos para a sociedade, esse homem estava aprisionado com esses demônios. Mas quantos não estão aprisionados no seu trabalho, que priorizam o trabalho a Deus? Quantos não estão aprisionados na prostituição, na homossexualidade,
na sexualidade, nos vícios. Quantos não estão aprisionados nessas condições que precisam ser atraídos por Jesus Cristo? Esse é o desígnio de Deus e é papel nosso ajudá-los no desespero do homem. Recentemente perdi um sobrinho. Meu coração foi quebrantado, porque eu fico imaginando toda a minha cidade, todo aquele culto ao morto. Passe em São José do Rio Pardo e ajuda-nos. Não é fácil, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. A nossa geração nunca esteve tão próxima da morte quanto está agora. Imagina um jovem de 28 anos, um infarto fulminante. Veja o versículo 32, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Os porcos, entendendo que os porcos aqui é uma região de gentios, então eles faziam essa criação de porcos. Esses demônios pediram que jogasse, que eles entrassem então nesses porcos, e Jesus permitiu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então veja que a liberdade aconteceu. Deus deu a liberdade para esse homem, que é o maior milagre que uma pessoa pode ter, uma pessoa condenada. Quando você chega para uma pessoa condenada e ela recebe o veredito, está livre, puxa, que maravilha, né? E principalmente quando está livre totalmente, porque a liberdade condicional, você ainda está preso a estar indo no fórum todos os meses para assinar. Agora imagina uma liberdade plena, que é o que Cristo nos dá. E Ele deu essa liberdade para esse homem. Agora veja o versículo 34, aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Nossa, agora eles vão testificar de Jesus Cristo, vão falar a maravilha que Jesus fez. Nós pensamos que é assim, mas não é. Veja dentro do desespero dessas pessoas. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos seus pés, e temeram. Agora, e os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Essa é a realidade hoje. As pessoas aceitam Cristo, se convertem, e ainda há a perseguição, há a zombaria, há a humilhação. Ninguém olha o milagre. Ninguém vai olhar o milagre que Deus fez na sua vida. Por isso que eu não posso me preocupar com o que a pessoa pensa, ou com o que a pessoa fala, ou deixa de falar. Eu tenho que ser testemunho. Eu tenho que ser testemunho, principalmente para os da minha casa, e depois para aqueles que me rodeiam. Eu tenho que ser testemunho. Porque veja que esse homem, saiu dele 2.000 demônios. Desse ser humano, ele estava vestido. Jesus restaurou a vida desse homem. Se ele estava cortado de pedras, ele não havia marcas nenhuma. Ele estava curado, ele estava restaurado, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Ele sabia quem era quem. Ele sabia, conhecia já todo mundo que ali estava, porque ele já estava no seu juízo perfeito. Então, quando há o encontro com Jesus Cristo, há essa transformação, sim. Então não há outro caminho senão Jesus Cristo. Por isso desse desespero. É só Jesus. Mas quando as pessoas chegam em Jesus, começa toda essa zombaria e esse questionamento acerca dos milagres que foi feito. Agora veja que o milagre, ele afeta não só o homem, mas como ele afeta todos que nos rodeiam. O milagre em nossa vida não só afeta a mim, mas afeta todos que nos rodeiam. Todos que nos rodeiam. Acharam então, versículo 35, acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Eis aqui agora a salvação. Eu tenho que ir a Jesus Cristo. Eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, para que eu possa encontrar a salvação. E quando eu encontro a salvação, que é um momento instantâneo, eu entro então no processo de santificação, que é um processo contínuo. A salvação é um processo instantâneo. Você foi salvo, glória a Deus.
Como aquele ladrão na cruz que olhou para Jesus, ele não tinha tempo de ir para a igreja, não tinha tempo de ouvir a Cristo, não tinha tempo de andar com Cristo, não tinha tempo de ser testemunho, não tinha tempo de batizar, não tinha tempo de nada, não tinha tempo de pedir perdão para ninguém que ele transgrediu, que ele afetou. Ou seja, nada destas obras salvam, mas o olhar para Cristo e crer que Ele é o Filho do Deus vivo e verdadeiro e confessá-lo, Senhor, reconhecer a santidade dEle, reconhecer a soberania dEle. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que maravilha, porque ele sabia que o amanhã ele não estaria vivo mais, ele estaria morto, assim como nós. Eu não tenho certeza que amanhã eu estou vivo. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E como o amanhã não pertence a nós, Jesus então disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque tudo que devemos fazer é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu poderia ter testificado mais, eu poderia ter chorado mais, eu poderia ter suado, transpirado mais, eu poderia ter orado mais pelos meus primos, pelos meus parentes, pelos meus irmãos, por toda a família. Eu poderia ter feito mais. Mas veja que versículo 38, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou para Jesus que o deixasse estar com ele. Mas veja que impressionante, Jesus o despediu. Por quê? Porque aí nós vemos o aspecto do deleite de Deus, a alegria de Deus, o gozo de Deus. Você tem os desígnios de Deus, que é salvar a todos, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar a todos. Esse é o plano dele. Você tem o desespero da sociedade, da humanidade, do homem aqui. E quantos ao nosso redor não está desesperado? Mas você tem então o deleite de Deus, contemplar a alegria de Deus. Imagina você cumprindo a vontade de Deus. Que maravilha! E são bênçãos em cima de bênçãos quando você cumpre a vontade de Deus. Por isso que a minha oração todo momento é: Senhor, em nenhum momento permita que eu faça a minha vontade, mas faça a tua vontade na minha vida somente. E ele diz aqui, e o despediu. Poxa, quem que não quer ficar com Jesus Cristo? Mas para mostrar a alegria de Deus por essa conversão, por essa alma que foi transformada, porque veja que toda essa vida que esse homem levou, olha, não importa o quanto sua vida foi danificada até hoje, não importa o quanto o diabo desgraçou a sua vida, Deus deseja restaurá-la. Deus deseja restaurá-la, e a palavra de Deus declara isso claramente. Vamos ver lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que ele nos mostra que o Filho de Deus se manifestou para isso. 1 João, vamos ver o que diz, versículo 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E veja na sequência ainda que ele nos diz aqui, veja o texto seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, qualquer que é nascido de Deus não tem prazer no pecado, não vive na prática do pecado, porque se está vivendo dessa forma, arrependa-se e converta-se dos seus maus caminhos antes que seja tarde demais, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E essa alegria então se cumpre nas palavras de Jesus para esse homem. A sociedade te abandonou, a sua família foi destruída, foi devastada, você não pode ficar mais na cidade, você não pode, o governo te abandonou, não te deu estrutura, o Estado e todas as áreas te abandonaram. Eu em nenhum momento te abandonei. Pregador, mas mesmo ele estando nos sepulcros, mesmo vivendo da forma que ele vivia, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E podia ter morrido nessa vida, mas Deus, ele deixa bem claro que ele não tem prazer na morte dos que morrem, mas que antes se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Esse mundo vai de mal a pior. O apóstolo Paulo disse isso. Dias piores ainda virão. Mas veja, volta, torna para a tua casa. Olha que expressão maravilhosa. Você estava sem casa, você estava sem roupa, você estava sem nome, você estava sem dignidade, você estava sem honra, você estava sem nada.
torna para a tua casa agora. Volta para aqueles que te desprezaram. Volta para aqueles que questionaram a sua vida. E conta quão grandes coisas te fez Deus. Fala, a tempo e fora de tempo. Fala o que Cristo fez na sua vida. Porque aquele que você ama pode morrer hoje. E amanhã você vai amargar isso. Pregador, mas eu sou salvo, eu vou amargar. Vai, você vai ver o peso no espírito, de você não chorar, de você não proclamar, de você não pregar, de você, custe o que custar, falar. Como Deus diz ao profeta: vai, eu vou te enviar no meio de um povo de dura cerviz, de coração duro, obstinados, que vão querer te matar. Mas filho do homem, levanta e vai, porque eu sou contigo. E pregue, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Pregue. Ah, eu não quero te ouvir mais, não quero mais estar com você, mas toda vez que você estiver, pregue, para que não haja desculpas e não seja cobrado da sua mão sangue inocente. A palavra de Deus nos mostra: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Jesus deu a ordem, e uma ordem é para quê? Para ser cumprida. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ah, Senhor, a hora que eu me recuperar eu vou. Não, Senhor, a hora que eu melhorar de vida eu vou. Senhor, eu não tenho nem carro para voltar para a cidade. A hora que eu tiver eu vou. A hora que eu tiver tempo no meu trabalho agora, Senhor, porque eu estou restaurado, aí eu vou. Eu já vou, Senhor. Não, veja como se responde a uma ordem. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse é o verdadeiro processo de santificação. Toda ordem dada é uma ordem cumprida. Isso até o mundo está usando isso hoje. Missão dada, missão cumprida, né? Até o mundo usa isso hoje. E por que nós, cristãos, crentes, participantes desta verdade, não usamos? Isso é a alegria de Deus. Esse é o deleite de Deus para com o trabalho dele, para com a obra dele. Então, se é o pecado que tem destruído a sua vida, é o pecado que tem travado a sua vida, é o pecado que tem danificado as suas ações, você precisa nascer de novo. Ou santifique-se na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Nasça do Espírito, santifique-se no Espírito, entregue-se a Jesus Cristo e receba a cura para seu corpo, a cura para sua alma, a cura para sua mente. Receba-o como Senhor e Salvador hoje, se você ainda não tem. Se você o tem, santifique-se hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas através da sua vida, através das nossas vidas. Vamos lá em Salmo capítulo 126, que é o resultado dessa alegria de Deus. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós somos privilegiados, né? Somos muito privilegiados, pelas quais estamos alegres. Qual a sua alegria? Sabendo que tem mais de 500 mil pessoas que entraram na eternidade. Eu já fiquei chocado porque não tinha noção do que é isso, mas essa minha geração realmente me deixou impactado, perplexo. Porque quando teve aquele acidente em Minas, 300 almas entraram na eternidade, eu já fiquei... Puxa, umas 300 almas, é quase uma igreja grande, né? Mas na hora que eu vi esses números, 500 mil, mais de 500 mil, eu falei, olha, é uma cidade, meu. Salmo 126, 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aonde está a sua alegria? Versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E foi o que esse homem vivenciou. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas fez que Jesus lhe tinha feito. Agora, se você pegar e colocar o Salmo 126, quais os resultados desse trabalho? Imagina a alegria desse homem
e a alegria de Deus. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é que eu tenho que me santificar para que o Senhor comece a fazer maravilhas na minha vida. Para que eu, como salvo em Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo, lavado com o sangue de Cristo, novo coração, um novo espírito, uma nova alma, uma nova razão de viver, uma nova família, um novo lar, que eu possa proclamar essa verdade hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para muitos. Pode ser tarde demais para muitos. Você que nos ouve nessa manhã, se ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, esse é o momento de você, diante de Cristo, curvar sua cabeça e clamar como aquele homem na cruz clamou. Reconhecer que é pecador. Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim, salva minha alma. Para que então comece todo o processo de santificação e você possa dar frutos dignos de arrependimento. Não está dando frutos? Reavalie-se, porque dias piores ainda virão. Está dando frutos? Santifique-se a cada dia na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós vimos o desígnio de Deus para esse homem, todos aqueles que estão aprisionados. Nós vemos o desespero desse homem, toda essa sociedade e esse mundo que jaz no maligno. Mas nós vemos também o deleite de Deus, a alegria de Deus para a sua criação, O ministério da reconciliação, reconciliados com Deus. Vamos orar nesse momento. Pai querido e Pai eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, nada mais eu posso fazer, Pai, mais do que o Senhor colocou no meu coração e pregou ao meu coração, para que eu pudesse pregar nesta manhã. Foi feito. Eu imploro, Pai, pelo poder do Espírito Santo que tem a Tua palavra, eu imploro para que esse poder possa mover o coração daqueles que já têm o Senhor como Senhor de suas vidas, e que eles possam santificá-los nessa palavra, que eles possam, meu Pai, não sei como entraram, mas que possam sair desse lugar diferentes de como entraram, porque o amanhã não pertence a nós. Ó Deus, que se alguém em nosso meio que está nos ouvindo e ainda não tem Jesus como seu Senhor, que o Teu Espírito também, Pai, mova esse coração para que ele possa, meu Pai, confessar ao Senhor que o Senhor é o Filho do Deus vivo e verdadeiro. Ajude-nos, Pai, nesses dias maus. Ajude-nos e protege-nos de toda e qualquer perseguição, de qualquer humilhação. Ajude-nos de toda e qualquer opressão. Que o viver para nós seja Cristo e o morrer ganho, mas que o nosso viver seja frutífero no Senhor. Por favor, Pai, eu te peço no nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo, a quem eu oro com toda gratidão pela honra e privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Amém. Amados, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Deus abençoe vocês todos.